Pessoal, bom, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter aqui vocês comigo. E hoje eu queria apresentar uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha psicóloga, Kelly. Kelly, muito prazer em ter você aqui comigo nessa jornada, nessa aula de hoje, para trazer um pouquinho de algo que pode interferir tanto nas nossas vidas, né? Assim como interferiu na minha, acho que interfere na vida de muitas outras mulheres em especial, mas também alcança, né, os homens. Mas muito obrigada pelo convite de trazer esse tema que é tão importante. Quando eu falo para os meus mentorados e para os meus alunos, eu sempre gosto de ressaltar que o jogo é mental. O jogo do sucesso profissional, o jogo do sucesso na vida de um modo geral, ele começa sempre pela mente. E a nossa mente, ela tem o poder de ser a nossa melhor amiga, mas ela tem o poder também de ser a nossa carrasca. Então, Verdade. obrigada, viu, pelo convite. Para quem não sabe, a Kelly também foi a minha professora da psicologia organizacional, da pós-graduação, e eu estava até comentando com ela antes da gente entrar, né, nessa aula, do quanto que, às vezes, uma palavra de consciência gera uma mudança na nossa vida. Então, é como se fosse realmente sementes que vão plantando no nosso coração e aquela palavra vai germinando e gerando frutos. Então, eu sou o resultado de muitas, né, sementinhas de consciência que pessoas iluminadas foram colocando no caminho, e a Kelly, com certeza, é uma delas que mudou muito a minha trajetória, me ajudou tanto como professora, como profissional da psicologia, e eu tenho, assim, muita gratidão por você. Muito obrigada. Ai, obrigada. Eu acho que assim, nossos caminhos cruzados, eles foram um benefício mútuo, assim, porque eu te acompanhei, assim, né? E você assim cresceu horrores, horrores, desde a graduação. Já fazem quanto tempo? Já fazem uns 7, 8 anos? 7 anos, né? Uhum, 7 anos, bastante tempo, né? bastante tempo. Nossa, você teve uma ascensão assim muito grande, né? Sempre teve uma capacidade muito grande, assim, e muito legal. Acho que a gente, o benefício foi mútuo, pode ter certeza. É uma via de mão dupla, né? Com relação a isso. E Perfeito. aí hoje, então, a gente vai conversar sobre a síndrome do impostor, síndrome da impostora, né? Porque apesar de que assim os homens também podem se identificar, né, com os sinais, mas geralmente ataca mais ali as mulheres, né? E, e na verdade, Bah, é, assim, a gente fala síndrome porque ficou mais conhecido dessa forma, mas síndrome na medicina, uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e de sintomas, né, de Uhum. algum diagnóstico. E a síndrome da impostora, ela não é um diagnóstico, por exemplo, não é uma doença, não é né? Ela não é um diagnóstico que a gente pode trazer ali do DSM e tudo mais. Se você for procurar, pode ser que você encontre estudos chamando fenômeno da impostora e não síndrome, né? A primeira vez que pesquisaram isso foi em 1978, né? Então foram duas psicólogas lá nos Estados Unidos e elas perceberam algumas características ali, principalmente no meio acadêmico, que costuma ter Uhum. bastante. Então, fenômeno. Então, é que não é, parece que não é tão marqueteiro, né? Parece que não pega. Fenômeno da impostora não é tão Não gostoso pega falar, agora né? a síndrome, né? A síndrome da impostora pega melhor, né? Aí as pessoas se atentam mais. Fenômeno não traz ali uma característica como algo ruim, porque Uhum. atrapalha a vida, né? Você fala fenômeno, Atrapalha. atrapalha bastante. Então, o que que é, na verdade? Ela é uma distorção da autopercepção. Uhum. Você não tem noção ali da sua. Você tem uma autopercepção distorcida, né? Então, o que que é comum? Quando você tem dúvida sobre si mesma, quando você é, recebe elogio e não consegue aceitar os elogios, é uma característica também da pessoa, Eu já tô né? torcendo aqui o nariz porque essa é uma das coisas que acontece muito comigo. É uma pessoa que se compara muito. E assim, ela tá atrelada à questão da insegurança, mas assim, não é toda vez que, né, que você se sente inseguro que a impostora tá atacando. Não é bem assim.
É, é considerado aí o fenômeno da impostora quando você já tem ali um sucesso, você já conquistou coisas, não existem fatos que dizem que você não tem a capacidade que você sente falta, né? Que você se sente incapaz para alguma coisa, mas você consegue, você não lida muito bem com isso. É como se você fosse ser exposta a qualquer momento. Assim, eu vou dar uma palestra Uhum. e aí eu falo, meu Deus, eu vou dar palestra, mas e se eles descobrirem que eu não sou tão boa assim falando sobre determinado assunto? E Aham. se é como se você fosse ser exposta a qualquer momento. É como se fosse uma persona, né? Você acredita que fosse uma persona ali, não você, né? Aham. E você às vezes acredita que não tem toda aquela capacidade, né? Que no fundo alguém vai apontar pra você e vai falar assim: Ah, você não é boa o bastante. E você vai falar assim: Meu Deus, e agora? O que eu faço? Então é como se você tivesse sempre essa sensação, né? É uma sensação. Isso, exatamente. Então, tem um livro que eu gostaria de recomendar, não sei se depois você coloca para Sim. o pessoal em Aham. algum lugar, O link, vou colocar. Uhum. chama. Esse é um dos melhores que tem. Só que eu não sei se tem ele físico, se vai encontrar fácil ele físico. É mais fácil encontrar ele digital do que físico, tá? Então ele é da Valerie Young, Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. E Olha. o título dele, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Então a cor, o livro já assim já dá. Olha só, assuma os méritos da sua vida profissional e usufrua sem culpa de suas conquistas, né? Então, ele é um livro, ele é escrito, e logo no começo da introdução, ela referencia, né, que assim, olha, gente, eu falo mais para o público feminino, né? E Aham. aí ela pega e descreve o porquê isso, porquê que ocorre, né? Porque a gente tem aí as mulheres têm uma questão cultural, tem uma questão de machismo estrutural, tem uma série de coisas que acontecem Uhum. que explicam, né, o porquê que esse fenômeno ocorre mais com as mulheres. Inclusive tem estudos, eu acho que você provavelmente já deve ter visto, né? Ou você pode até falar melhor do que eu a respeito disso, mas de que as mulheres, para se inscrever para vagas de carreira, né, se elas não tiverem totalmente de acordo ali com o pedido, elas nem tentam a vaga. Agora, os Sim. homens não, 60% valeu, eles vão lá e eles se Às inscrevem. vezes menos, né? Às vezes menos. E eu sempre friso isso na mentoria, é o seguinte, né? O RH, a empresa, sempre vai colocar a régua lá em cima, porque eles querem o melhor pelo menor custo. É assim que funciona o mercado. Só que nem sempre o RH ele vai encontrar aquele profissional totalmente pronto. Então, quando a gente fala de aderência a uma vaga, a gente fala de 70% de aderência, é o que o RH costuma trabalhar. Às vezes até Sim, menos, e o RH pode até fazer, de repente, um PDI, um programa de desenvolvimento. Só que as exato. mulheres não, elas ficam se sentindo tão impostoras. Ontem eu estava até com uma cliente com uma trajetória incrível, uma trajetória internacional, inclusive, assim, uma experiência internacional. E ela falou assim: eu me candidato para vaga de assistentes muitas vezes, sendo que quando a gente olha para o currículo dela, ela já tem todas as competências para um cargo de liderança. E é isso Sim, muito que eu estou trabalhando com ela. Eu estou trazendo essas evidências diante das vagas até que ela está se candidatando, mostrando para ela o quanto que ela já tem competência para estar numa outra cadeira. Só que ela fala, quando eu olho para mim, eu me sinto uma impostora. E eu falei assim, então calma que a gente vai, né? Eu vou te ajudar com essa questão. Mas nós mulheres precisamos muito ter também essa coisa de uma levantar a outra. Porque sim. se a gente for parar para conversar, a gente não para muitas vezes para conversar com as pessoas, né, ao nosso redor. Mas se a gente parar um minuto dentro de uma reunião ou dentro de, sei lá, uma palestra, começar a conversar com as mulheres, a gente vai ver que a gente tem muita conexão em relação a isso. Ai, eu me sinto impostora, eu não acho que eu sou tão boa. E quando uma pega e levanta a outra, é onde a gente consegue fazer essa mudança aí, mudança no mundo, no mercado. A gente precisa urgentemente das mulheres na liderança. Por questões Exato. de empatia, a gente vê o mundo como ele tá, né? Então sempre foram os homens na liderança, sempre teve guerra, sempre teve briga, sempre, né,
Teve essa coisa toda. E às vezes eu fico pensando, poxa, e se fossem mulheres nos cargos de liderança, será que a gente não estaria em outro patamar? Não dizendo, e não tirando o mérito dos homens, não é isso? Não existe uma briga, eu acho que não existe um cabo de guerra. Mas existem questões que precisam ser muito melhoradas e que vêm de competências femininas, né? Sim, exato, exato. Mas, ó, você acabou de descrever, né, essa sua cliente, ela é o exemplo perfeito. Existem fatos que corroboram, né, com relação à competência dela, e mesmo assim, ela fica com a sensação de que ela pode ser desmascarada, né, a qualquer momento. Então, é um exemplo perfeito, né? É, eu acho que assim, principalmente na área de trabalho, no âmbito acadêmico, isso também Uhum. pode ocorrer na vida pessoal, mas assim, nessas duas áreas da vida, né? No acadêmico e no profissional, ocorre com uma frequência grande. Então, achei uma oportunidade muito legal da gente conversar sobre isso, porque as Uhum. pessoas, às vezes as mulheres, por exemplo, essa sua cliente, ela pode falar assim, ah, não, mas é só uma insegurança, é normal, normal, né? É, e na verdade, né, o que seria interessante é que assim, cada caso é um caso. Então, aqui é claro que a gente vai falar de sinais e a gente vai dar exemplos, assim, as pessoas vão se identificar, mas o ideal é você entender o porquê, em que momento da sua vida, né, fez com que você duvidasse de si, né? E aí cada um tem a sua história pessoal. Em qual momento da sua vida, né? Claro que existem fatores culturais, mas em qual momento da sua vida você passou a desconfiar tanto assim do Uhum. seu valor, né, e da sua capacidade, Às vezes né? tem um gatilho, né? Às vezes existe um gatilho. Exato. Em termos culturais, né? Depois vou recomendar um livro também muito bacana que fala sobre isso. Em termos culturais, o que acontece é o seguinte: se você parar para pensar, desde que a gente nasce, né, para conviver em sociedade, a gente precisa de regras, a gente precisa de que os nossos pais, né, geralmente nossos cuidadores, né, tragam as regras sociais para se viver em sociedade. E aí todo mundo passa a construir uma persona, né, uma personalidade social. E Uhum. muitas vezes o que acontece? Essa personalidade social, para existir, você precisa desconstruir ou apagar a sua autenticidade, né? Então, eu não posso fazer isso porque isso não é aceito em sociedade. Eu não posso falar desse jeito. Eu não, meu corpo não é aceito na sociedade. O jeito que eu falo não é aceito socialmente. Então, assim, existem uma série, assim, só deixando claro, a solução não é a gente esquecer as regras. Eu acho que as regras elas existem. A gente ainda não se acabou, como, né? A gente ainda não exterminou, o ser humano não foi exterminado, né? Uhum. Por conta da existência dessas regras, mas muitas dessas regras culturais e sociais acabam adoecendo a gente, né? Vou dar Uhum. um exemplo. A gente nasce, então, lá atrás, isso da época ali dos meus avós e dos meus pais, né? Uhum. Qual era a orientação, né? Bebê, não ficar com o bebê no colo, porque senão o bebê vai ficar acostumado e aí você não vai ter vida, né? Uhum. Se você der colinho ali para o bebê toda hora que o bebê quiser, ele vai ficar acostumado e aí você não vai poder limpar a sua casa, trabalhar ou fazer qualquer outra atividade. Gente, isso não é natural. Não é natural, não é da Porque na natureza. natureza Isso a mãe tá perto, né, do bebezinho. exato, né? Então, nós somos seres completamente dependentes. Então, assim, os animaizinhos, sei lá, a égua tem o cavalo, ele já levanta e já sai andando, né? Então, assim, o processo ali de desenvolvimento, né, é muito mais rápido. Nós, seres humanos, para você ter noção, o nosso cérebro ele só fica pronto, completo, entre 23 e 24 anos de idade, né?
que inclusive a última parte a desenvolver é o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo quê? Justamente O pelos pensante, né? Pela freios, parte analítica da coisa. Uhum. pelos nossos freios de impulsos, pela, né? Ele é responsável por essa parte. Então, por isso que criança, adolescente é muito mais impulsivo, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com nossas emoções, né? Aí, voltando ali no bebezinho, você pode até doutrinar o bebezinho na hora de mamar, né? Nessas coisas que não são tão naturais, que o ideal era o quê, né? Hoje em dia, eu acho que essa é isso que os pediatras eles trazem como premissa, né? Como protocolo, que é a Uhum. livre demanda da mamada e tudo mais. Isso é muito natural. Por quê? Porque ali você nasce, se sente acolhido, ok, tem alguém ali para mim, né? Quando o bebê, você pode fazer, né? Como era feito, vai antigamente, que eu não vou atender. Ele vai ficar Uhum. chorando no berço, eu não vou atender. Vai chegar uma hora que ele vai desistir, realmente ele vai parar de chorar. Só que o que ele aprendeu ali? Abandono, né? Minhas necessidades não foram satisfeitas. Eu não foi legal isso. Então, a gente vai aprendendo uma série de coisas, e é por isso que a primeira infância, É tão principalmente, importante. ela é tão importante. E na psicoterapia, o que a gente trata, né? Muitas das nossas coisas, e todo mundo passa por situações na infância que vão ali modelando quem você é, como você pensa, né? E essas coisas vão determinar se de repente ali na frente você não vai aceitar elogios, o que vai fazer sentido ali para você. Então, uma vez que você entende a sua história, ressignifica a sua história e passa a ter esse novo olhar, essa nova perspectiva, né, sobre as coisas, ou simplesmente aceita, ok, aconteceu isso, muito bem, como que eu faço daqui para frente, né? Então, acho que quando a gente resgata a nossa história, já começa aí um processo de, é que cura, eu não gosto muito dessa palavra, mas um processo ali de desenvolvimento, né? Você passa a conseguir fluir melhor na sua vida, tomar melhores decisões e se conhecer melhor, né? Uhum. Entender quem é você. E quanto mais você tem esse desenvolvimento, mais você também sabe o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E aí, uma das questões até que você trouxe, que é bem importante, né, é esse autoconhecimento. Então, quando vem o fenômeno da impostora, quando você está no movimento de autoconhecimento, você consegue ter recursos e ferramentas para lidar melhor com esse É, pensamento e com essa sensação que vem da impostora, né? É um exemplo que você trouxe, né? Então, quer dizer, você vai fazer uma palestra, você fica com medo de ser descoberta naquela palestra, você vai, né, para uma entrevista e você fica com medo de alguma coisa ali acontecer, o entrevistador fazer uma pergunta, da NASA e você não saber responder e você ser descoberto, né? Só que quando você se autoconhece, quando você olha, porque muitas vezes a gente não para com um tempo de qualidade para olhar a nossa jornada. E é isso também que eu acho interessantíssimo na psicoterapia, que a gente para com um tempo de qualidade com um profissional isso, especializado para nos ajudar a olhar uma coisa que você sempre fala, né, sobre a perspectiva do sucesso. E isso ficou bem isso, gravado na minha mente. Então você consegue olhar para sua trajetória e muitas vezes você tá com como se você tivesse um óculos mesmo, e o seu óculos está embaçado. Então o profissional, né, o psicólogo, ele meio que vai dar uma limpadinha nesse óculos, né, dar uma limpada sim, isso, e enxergar de uma outra é, forma, uma forma diferente a sua trajetória. E quando você internaliza isso, você cria um poder de lidar com a impostora, sendo que se você não tivesse esses esses recursos, seria muito mais difícil você lidar com isso, né? Olha, eu diria que uma solução para você não cair aí na síndrome, né, no fenômeno da impostora, é você olhar para a sua história na perspectiva do sucesso. É você conseguir recontar a sua história. Porque o que acontece?
vão ter ali muitas dores, né? Vão ter traumas, pequenos traumas, grandes traumas, dores e coisas que às vezes a gente fala, eu não quero essa história, né? Não quero nem olhar para isso. A partir do momento que você olha para essa história numa nova perspectiva e entender que cada uma das feridas, cada uma das coisas que foram acontecendo ali, você lidou com aquilo, e isso fez quem é você hoje, né? Isso fez você, te construiu como pessoa e continua construindo, né? Então, essa é uma das formas de lidar, né? No finalzinho, eu vou fazer 3 observações ali, dar uma espécie de um exercício para trazer ali alguma reflexão para ajudar nesse processo para quem se identificou, né? Embora, é claro, cada caso é um caso, né? E a gente trataria disso melhor com um profissional, né? Na psicoterapia. Uhum. Mas isso. Se você tem isso, se você tem essas características, você muitas vezes se prejudica de não fazer escolhas, se prejudica no trabalho, se prejudica em ascensão de carreira, Sim, né? demais. Isso acontece muito. Que nem nesse caso, né? Eu já tive várias outras clientes, também homens, que tiveram esses sintomas. E quando você vai olhar para o currículo da pessoa, quem está de fora fala assim: caramba, olha a experiência que a pessoa tem, olha, né, tudo que essa pessoa construiu, na parte tanto de conhecimento quanto de habilidades. Mas aí o que pega é dentro da atitude, é dentro do campo da atitude. E essa atitude, essa parte comportamental não acontece muitas vezes, justamente porque esse fenômeno está lá atuando. A pessoa às vezes não tem É, consciência disso. Então, uma coisa muito importante até dessa aula é trazer um nível de consciência. Porque a partir do momento que a pessoa tira aquilo de um ponto cego e traz a nível de consciência, ela fala: não, eu tenho esse problema. Então, pera lá. Como que eu posso resolver agora? Então, isso é uma coisa muito importante. E lendo vários livros, né, em relação à carreira, quando a gente fala de sucesso de carreira, o que prejudica, o que impede, não vou dizer prejudica, mas o que impede uma pessoa, muitas vezes, de alcançar aquilo que ela tanto deseja, não é a parte técnica, não é a parte técnica, é sim, a parte mental. São os sabotadores, são as crenças, é o fenômeno da impostora. Então, a pessoa, ela tem lá todas as competências técnicas, todo o aparato técnico, mas ela não consegue avançar porque ela nunca se sente pronta. Então é como se ela tivesse sempre no eterno aprendiz, o eterno aprendiz, o eterno aprendiz. E eu falo isso com propriedade, com mais de 45 cursos, 5 pós-graduação, não sei o quê, né? quando é o momento certo? Nunca é o momento certo, né? Nunca vou me candidatar, nunca vou. Exato, E, perfeito. isso É, acontece muito para quem também quer cargo de liderança, né? Nunca tô pronto, nunca tô pronto. sim. Você sabe, nesse livro que eu recomendei, tem algumas frases e pensamentos que são comuns. Olha só, eu vou listar, né, só para as pessoas de repente se identificarem, né? Então, quando a pessoa consegue alguma coisa, né, ela pensa, né? Eu estava apenas no lugar certo e na hora certa. É Uhum. uma forma de pensar, né? Então foi sorte. Estava certa, né? É, é porque gostaram de mim. Foi por isso que gostaram de mim, não é porque eu sou competente, é porque gostaram Aham, de mim, aham. né? É, se eu consigo fazer, qualquer um consegue, Ah, essa é clássica, essa é clássica. né? Se E eu se conseguir. minimizando, né? Aí a gente precisa perguntar, gente, mas por que que você se minimiza? De onde vem isso, né? Eles devem deixar qualquer um entrar. Qualquer um. Alguém deve ter cometido um erro grave e me convidou, quis Eu saber pensei mais. isso, eu fui chamada para ir na GUP, né? Eu fui uma das 40 mentoras do Brasil inteiro que foi convidada para ser expert da GUP. E eu fiquei, eu juro para você, eu tava lá com gente grande de RH, com gente que foi coordenadora da Coca-Cola, com gente que trabalhou na Microsoft, gente grande, né? E eu olhava assim pro lado e falava assim, gente, como que eu A tô assim? comparação, ó. Eu tava assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Quem sou eu na fila do pão pra tá aqui? Eu assim, né? Com aquele sentimento de inadequação, com aquele sentimento. Aí eu Sim. falei assim, peraí, ô impostora, fica quieta aí no seu canto, dá licença, que eu vou lá vou tomar um cafezinho ali, vou conversar com o pessoal. E conversei assim, ó, de igual para igual.
E aí eu consegui ter ali o recurso para lidar com aquilo naquela hora. Mas bateu um frio na barriga tão grande, eu falei assim, gente, quem sou eu na fila do pão para estar aqui entre essas pessoas? Mas super bateu. Excelente exemplo. Excelente exemplo. As pessoas pensam também, né? Eles só estão sendo legais, eu tenho contatos, eu tive ajuda. Todas essas coisas que dão desculpas que não Uhum, sejam o seu mérito e a sua capacidade, né? É a impostora ali falando. Né? uhum, São as falas, né, ali dentro da nossa mente, são os pensamentos que vão trazer ali as inseguranças, né? E daí, né, quando você começa a escutar isso, o gatilho de você ter ali uma crise de ansiedade, né, de ativar ali, né, a ansiedade patológica mesmo, né, aquela que vai trazer ali, sei lá, um pânico, alguma coisa assim, é muito grande, porque tudo começa o quê? Aqui, na forma de pensar, né? tudo. E por falar nisso, eu fiquei sabendo que você recomenda um dos livros que eu vou mostrar aqui Uhum, para os seus clientes, né? Eu vou mostrar dois, porque na verdade, assim, né? Esse aqui, ó, o Garra, né, da Angela legal. Duckworth, não sei como Uhum. você fala, e o outro é o Mindset, da Carol Dweck. Esse daí eu bato na tecla direto com eles cara, mindset de crescimento e de mindset fixo. Isso muda o jogo. Isso, totalmente. Dentro do Garra, a Ângela fala Uhum, do mindset, né? Então, aqui dentro ela traz. Mas eu trouxe ele aqui hoje para falar. Eu peguei um exemplo. Aqui não vai falar de fenômeno do impostor. uhum, Mas a Ângela, ela conta como que começou a pesquisa dela, né? De como que, o que quais, o que você precisa para ter sucesso, né? E aí a tradução aqui para gente no português foi Garra, que é o nome do livro, né? Então, se você tiver determinação, se você tiver paixão, se você tudo aquilo que você constrói com esforço, a chance uhum, de sucesso é quase que certa, né? E uhum, as pessoas ficam muito ali com aquela ideia de que é talento nato, né? Então é um mito uhum. isso do É um talento, mito, um né? mito. E aí, quando ela vai contando a história dela, tem uma hora aqui que ela pega e fala do mestrado dela. E aí, Uhum, Bárbara, não sei se você se reconhece, mas ela já tinha lido todas as teorias, todos os livros, todas as coisas. E aí, o orientador dela virou para ela e falou assim, né? Para de ler e começa a escrever, comece a pensar, comece a teorizar. Talvez ali, né, a impostora dela, né, não é o suficiente, não é o suficiente, eu preciso, né? São nesses momentos que às vezes que a gente fica num gargalo ali, num certo perfeccionismo, né? Então, uhum, às vezes essa característica de ficar inacabado é porque não está perfeito, é porque eu ainda não li todos os livros, é porque eu ainda não fiz todos os cursos. E uhum, você vai postergando uma coisa que, poxa, você está pronta. Então, no caso dela, estava pronta. O livro dela já estava ali, já tinham todas as coisas para ela construir a pesquisa dela, né? E trazer esse conhecimento que ela trouxe com essa pesquisa, que é tão importante e é referência aí no mundo inteiro, né? uhum. Exatamente. Então é isso. Então outra característica é isso, né? Da pessoa sempre achar que precisa saber mais, que Sim. precisa de Uhum. Mais mais. um Eu preciso curso, mais alguma coisa. Exatamente. mais um Você curso. falou dela, né? Eu tomei um tum da minha mentora esses dias, né? A Áurea, minha mentora, ela foi justamente uma das que estava lá na GUP e ela foi gerente de RH da Coca-Cola e da Pepsi. Assim, incrível. Só que ela é bruta, né? E o jeito dela falar já é mais firme, empoderado, né? E aí eu lembro que eu falei assim: eu quero fazer mais uma pós-graduação, porque agora eu quero fazer treinamento nas empresas para treinar os líderes em questão da NR1, da saúde mental e coisa e tal, e liriri, dororó. E ela falou assim: para!
Você não precisa de mais uma pós-graduação. Vai estudar NR1. Você cuidava de segurança do trabalho lá na empresa onde você trabalhava? Vai estudar sobre a norma e acabou. E para de querer fazer pós-graduação. Você já tá pronto, você já tem, né? E aí, eu lembro que... Eu não sei se eu vou ouvir ela, porque eu tô com uma vontade de fazer aquela pós-graduação, mas assim, né? Foi um tum que ela deu de para de ficar esperando estar pronta para fazer as coisas. Você vai no caminho também aprendendo. Então, às vezes, a gente fica com medo de ir para o campo de batalha. E é o campo de batalha que vai mostrar que a gente às vezes já está pronto. Aí você vai para o campo de batalha e você fala assim, ué, como assim? Eu já estou pronta, né? Eu já não preciso de mais um curso. Então, sempre fica esse sentimento de atraso. Eu acho que muito do que eu sentia e sinto muitas vezes é um sentimento de atraso. Eu estou atrasada, as pessoas estão na minha frente, a pessoa tem um prêmio Nobel, um curso na NASA, não sei o quê, e eu não tenho. Então, é a comparação, é o sentimento de nunca estar pronta, de sempre estar atrasada. E aí, uma coisa que eu lembro que você trouxe, né, é de que quem tem o fenômeno da impostora são pessoas que têm ali o sucesso já tem ali. Exato. Não são pessoas que, Existem fatos. Existem fatos. e Inclusive, o aí exercício Uhum. vai trazer um pensamento sobre isso. Fala pra gente desse exercício. Ó, então vamos lá. É, escrevam 3 coisas que vocês fizeram e deram certo. Não é Hum, possível que você não tenha feito algo que tenha dado certo, né? Pode ser qualquer coisa, né? Então, escreve 3 coisas que você fez e que deu certo. Número 2. 3 coisas, escreva 3 coisas que as pessoas falam que você é bom nisso, que você consegue aí fazer melhor do que os outros, né? Por que que é o que as pessoas falam sobre você e não o que que você acha de você? Porque que vai assim, ter distorção, né? todo mundo fala, bah, você fala muito bem, você tem muito conhecimento, vai lá e tal, e você ali, você não dá, não é isso. Você desconfia que tá todo mundo mentindo, todo mundo tá mentindo e você, né? Você que sabe que você, né, é a Aham, fraude. Vou ser aham, descoberta, não vou me expor, né? Então, 3 coisas que as pessoas costumam dizer que você faz bem, né? aham, Pergunta isso para as pessoas mais próximas, pergunta para sua mentora que está uhum, ali, né, te ajudando, né? É, e o terceiro item do exercício. Esse é contínuo, né? É mudar o comportamento, né? Aceite elogios. Aceite elogios. para de ficar Aceite, justificando, só aceita e né? agradece, né? Você viu que eu falei para você, né? Às vezes não é nem só nesse âmbito, né, profissional, né, acadêmico, que às vezes na vida pessoal isso também acontece. Vou dar um exemplo de como que acontece na vida pessoal, né? Você pega, chega num evento, num lugar, e a pessoa vira e fala assim, nossa, como você tá linda! Aí o que a pessoa fala? Ai, nossa, mas eu nem escovei o cabelo, né? Não, É. Ou então, ai, não, diminui alguma A coisa de roupa que eu si. paguei R$ 100. Nossa, paguei R$ 10. Que é isso? Se minimiza porque para dar uma equiparada ali. Eu não sou tudo isso que você está pensando, né? E isso me fez lembrar de uma outra coisa também importante de mencionar, é que às vezes também as pessoas não aceitam essa ascensão com medo de não sustentá-la. Vira e fala, ok, eu vou até lá, né? E vou fazer o que fui promovida. E aí Uhum. entro em pânico, porque assim, fui promovida porque eu fiz uma boa apresentação, sei lá, num lugar, ou porque os meus clientes consegui dar resultado para a empresa por causa de cliente, não sei o quê. Aí quando a pessoa recebe a promoção, fala: Meu Deus, eu tenho que sustentar isso agora. Aí agora eles vão descobrir que eu sou uma fraude, entendeu? E se eu não der desse resultado para cima, pronto, vão me Pronto. descobrir. Uhum. E aí a pessoa, às vezes, ela deixa de aceitar oportunidades ou deixa de fazer as coisas por achar que não vai conseguir manter ali.
Não vou De dar achar que ela manutenção não pode nisso. errar também, tem isso, né? De achar que se ela errar, ela vai acabar com a paz mundial, né? Tem muito isso Exato, também, né? exato. Então, gente, recebeu elogio? Obrigada é o suficiente. Só Uhum. isso. Não precisa Uhum. comentar, não precisa prometer, né? Vira Uhum. e fala, o chefe vai lá e fala assim: Olha, Bárbara, adorei os resultados e tarará, tarará, você foi incrível, nossa, obrigada. Show. Não precisa falar, obrigada, nossa, agora eu vou triplicar, fica tranquila. É, Não, não promete, só obrigada. Não precisa complementar, né? Receber um elogio, né? Obrigada, gente. a gente Simples fica se assim. justificando muito. A mulher também pede muita desculpa, né? Ai, desculpa, ai, desculpa, ai, desculpa. Para, respira, né? A gente às vezes. Uma coisa que você até mencionou, que vem um pouco também, é a questão da culpa, né? A culpa ela vem muito forte para as mulheres, na questão da maternidade, na questão do trabalho. A gente a todo Sim. instante está se sentindo culpado, né? Então, é esse emaranhado de emoções que eu até quero fazer um convite para o pessoal. Gente, pelo amor de Deus, vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Isso é uma coisa fundamental. Quer ter sucesso na carreira, sucesso na vida, quer alcançar os seus resultados? Ah, mas eu acho que isso é coisa de doido, mas eu acho que isso não é pra mim, nananana. Vai fazer terapia, porque isso muda o jogo da carreira, muda o jogo da vida. Sim. Né? Você tem um profissional te ajudando e te dando ferramentas para lidar com isso. Né? Então, aqui foi um Isso. consciência, mas existe uma profundidade muito grande nesse assunto, né? Isso. E vai olhar especificamente para o seu caso, para a sua história, é uma coisa muito específica, né? Embora as ferramentas, os estudos, né, que nós psicólogos fazemos, eles trazem ali, né, algo que dentro de uma média é isso que acontece, é aquilo, né? Embora a gente traga ferramentas para isso, a gente vai olhar para o seu caso específico e vai entender e trazer ali as falas, as coisas, as suas crenças, né? É, não vou me alongar, eu juro. Mas o que acontece lá quando eu falei que quando a gente cresce, a gente vai se moldando a sociedade, a uma personalidade social. Quando você cria uma personalidade social, a gente se desconecta de si. Uhum. E aí, às vezes, a terapia vai te ajudar a fazer essa conexão. Porque quando a gente se desconecta, né, a gente não sabe mais quem a gente é e a gente fica perdido. A Uhum. gente. Então, Então, só quando voltar. ocorre isso, voltando, caímos. Quando ocorre essa desconexão de si, né, e vai acontecendo isso na medida em que a gente vai sendo moldado ali, né, pela criação e pela cultura, a gente, imagina, a gente se desconecta, corpo e mente se desconectam. Dentro disso vão acontecendo uma série de coisas. Ocorre uma fome de consumo muito grande, ocorre uma passividade, a gente fica muito refém do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. É muito comum, é importante o que o outro pensa, né? Então a gente não pode eliminar o que a gente existe, nós somos seres comunitários, sociais e Uhum. comunitários. Uhum. A opinião do outro importa sim, Importa. É isso que mas eu a gente sempre precisa falo, filtrar. sabe? Porque às vezes a gente fica nisso. Ai, eu não me importo com a opinião do outro. Ai, eu não ligo. Mentira! É mentira, porque todo mundo se importa sim. É que a gente não pode ir. Uma coisa que eu aprendi também com você na psicoterapia, né? Do 8 pro 80. Não, Isso. não é nem aqui esperando validação a todo instante que acontece, né? Então, no mercado de trabalho, isso é uma das coisas que eu menciono muito. Por que que toda hora você está esperando tapinha nas costas do seu chefe? Por quê, né? E aí tem aquele que vai pro 8, né? Então, eu não ligo para ninguém, não tô nem aí, meu chefe dá feedback, não tô nem aí. Então ele não pode nem vir para cá, nem para lá. E aí uma das coisas até que eu acho, você falou dessa questão de como nós somos moldados em relação ao nosso comportamento diante das vivências que a gente teve, né? Uma coisa que eu acredito também, que não tenho poder de fala para isso, no sentido de técnica, de conhecimento da psicologia. Mas uma coisa que, se a gente reparar, o Brasil é um país em que falta paternidade.
né? E o que eu percebo muitas vezes na consultoria são pessoas colocando dentro do líder o papel de um pai. Vai. E É, esperando aquela validação. E aí, o que que tudo isso tem a ver com a impostora? Tá a todo instante esperando uma pessoa validar ela, tá a todo instante esperando essa validação externa. E aí, quando isso não acontece, é uma das coisas que também vai nutrindo essa impostora. Não faz sim. sentido? Faz sentido, faz muito sentido. Então, e aí, e isso vai depender da história de vida aí da pessoa, porque se a pessoa entende? Porque assim, a gente é moldado às vezes, a agradar, a corresponder às expectativas dos outros, corresponder às expectativas da comunidade, da sociedade. E a gente precisa ver em que contexto e de que forma que isso é ensinado para a gente, ou como a gente absorve, né? Porque você já ouviu as pessoas falarem, nossa, eu tenho um irmão, fomos criados na mesma família e tal, somos extremamente diferentes, né? E isso ocorre por quê, né? Ocorre por duas razões grandes. Primeiro que os pais nunca são os mesmos dentro ali daquela linha cronológica, né? Aham, Então, por exemplo, eu tenho um filho de 13 e eu tenho uma filha de 5. A mãe que eu fui para ele de 13, embora eu tenha os mesmos valores e regras para os dois, uhum, não é a mesma. O quanto eu não me desenvolvi como pessoa, como que era ali a minha realidade, né? uhum. De recursos financeiros, recursos, enfim, todo tipo de recurso, né? Intelectuais, de conhecimento, em que momento da vida que eu estava. Tudo isso vai influenciar ali, né? Na educação ali dos filhos. Formação. Uhum. Então, e outra, né? As coisas que eu falo, por mais que eu vire e fale assim, olha, Theo e Valentina não pode fazer determinada coisa, né? É, cada um deles vai internalizar, vai ter uma percepção pessoal dessa coisa. Por quê? Por conta das vivências deles também. Então, eles, por exemplo, eles frequentam escola, mas eles não têm e não tiveram e não tem como ter as mesmas experiências na Não escola. tem Um pode ter como. amado a escola, o outro pode ter odiado. Até experiência religiosa, né? Por exemplo, meu irmão é quase que um ateu. Se você conversar com meu irmão, ele não acredita em nada. Eu já, como tive na igreja evangélica, na igreja católica, já fui na Umbanda, já fui tudo quanto é religião, eu já sou mais a mística da coisa. Meu irmão não, ele não acredita em nada, quase que nada, assim, né? Então, você vê até isso. E a Isso. minha mãe é católica. Então, nós afetamos e somos afetados o tempo inteiro com as experiências de vida que a gente tem, né? Então, é isso. Ó, um exemplo de experiência. A gente vai. Você gosta de montanha-russa? Não gosto De muito. parque? Não. Não. Então, você está lá na montanha-russa e você está do lado de alguém que você não gosta muito. Você vai ter um medo, a experiência daquele passeio para você vai ser nunca mais entro nesse brinquedo. E o outro vai ter uma experiência, onde é o final da fila, porque eu vou de novo, né? Então, às vezes as pessoas passam por semelhança, por situações iguais, mas vão ter Percepções experiências diferentes. diferentes. É. Então, a nossa percepção é diferente. Então, voltando ao nosso ponto, né? Essa correspondência de expectativas, né, que a gente tem, vão interferir na formação ali da nossa personalidade, no nosso funcionamento. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar bastante a entender, sei lá, qual é o seu funcionamento? Você é uma pessoa que costuma reprimir os seus sentimentos? Ou você é uma pessoa que é explosiva e você chora mesmo, você fala o que tem que falar, né? Cada um vai ter um funcionamento e isso vai repercutir, né, na sua vida, em tudo que você faz. Então, a gente pode e deve levar em consideração o outro, as opiniões dos outros e tudo mais. Mas precisa de um filtro em algumas situações, né? Nós somos seres comunitários. A gente Uhum. não sobrevive sozinho.
A gente quer pertencer, a gente quer se encaixar em algum grupo. É uma Uhum. ânsia que todos nós, principalmente na adolescência, É isso mesmo? ocorre de uma maneira muito, né? Enquanto você é criança, você está ali no âmbito familiar, nesse pertencimento ali, de querer ali a atenção dos pais, de se sentir seguro ali dentro daquele ambiente, de ser protegido, né? Aí a gente vai crescendo, a gente vai olhando para os nossos É uma tribo, pares. né? E a gente quer uma tribo na adolescência, né? Então, é o É uma roqueiro. ruptura ali, né? Inclusive, é ali que você rompe ali essa coisa com a família, muitas vezes, né? Para falar assim, é como se você falasse assim, ó, mãe, pai, eu sou eu, vocês são vocês, e este é o meu grupo, ok? O Existe essa Divertidamente ruptura. traz um pouquinho essa coisa, né? Lá É um filme Sim, legal também para se assistir, para ter um pouco de muito. noção, né? Sobre as emoções ali, entra a inveja, Sim. entra os novos, até o 2, né? O Divertidamente 2, que entra a inveja, entra alguns, né, sentimentos ali, umas emoções. Exato. Não, é excelente, excelente. E na psicoterapia, a gente vai descobrir ali qual divertidamente, qual emoção ali tá, de como que você vai lidando com cada uma das emoções, né? Como que a dinâmica sua familiar, isso influencia, né? A sua Hum, dinâmica familiar influencia no seu funcionamento, né? hum. E aí é isso. Então, façam terapia. Existem várias abordagens, né, da psicologia. Gente, todas funcionam, né? Existe Uhum. aí, às vezes, vocês escutam guerras de abordagens, e É a porque psicanálise, a nananã. psicanálise. Gente, precisa ver o que você vai se identificar, o que vai fazer sentido para você. Então, a psicoterapia funciona com a conexão com o profissional. Testa é, também, né? A de testar também, né? isso. Se você não se identificou ali, né, tenta um novo profissional, uma nova abordagem. E é isso. Faça a tentativa de procurar ajuda, né? Independente da abordagem que for. A psicoterapia ela funciona com vínculo, né? Porque imagine, você vai trazer ali as suas vulnerabilidades, você vai trazer ali, né? Vai falar coisas sobre você, né? Entende? E o profissional, né, de psicologia, ele vai tratar desse assunto com muita seriedade, muito cuidado e ética, né? Então, existe o sigilo profissional. O profissional, ele não pode contar nada para ninguém do que vocês trouxerem ali naquela sessão. Existe um amparo ali do Conselho de Psicologia, um amparo ético. O profissional ele só pode romper sigilo se existir é, Ação algum. judicial, alguma coisa nesse sentido? Se de repente você tiver com um perigo de vida, você for um perigo de vida para alguém, ou alguém, entende? Se você tiver ali com alguma questão desse tipo, que daí você precisa, né? Alguém vira e me conta, sei lá, pretendo me jogar do 10º andar, né? Vou conversar com a pessoa e tudo mais, e a gente aciona a rede de apoio, né? Então, existem casos e casos. É um local seguro. É um local seguro. É isso. Por se tratar de um local seguro, sempre visa o que for melhor e mais seguro para você. Então, façam a psicoterapia. E é isso. A psicoterapia não precisa ser para sempre, tá, gente? Não precisa. Porque a gente escuta às vezes, né, as pessoas falando, porque eu tenho 20 anos de psicoterapia, de análise, não sei o quê. Né? Você pode ir para a psicoterapia para tratar de alguma questão que está te trazendo sofrimento. Na verdade, é isso. Você pode usar para autoconhecimento e você pode trazer ali uma questão pontual de sofrimento. E aí, uma vez que você lida com aquilo, você aprende a lidar com aquilo, você segue a sua vida. Entende? É isso. E a gente também tem isso, né? Às vezes a gente precisa retornar para a psicoterapia, porque a gente consegue passar de fase. Passou de uma fase, aí Isso. vem outro. É como se estivesse jogando videogame. Passou daquela fase, aí vem uma nova fase. E agora, como eu lido com tudo isso, não é mesmo? Isso. Lidei melhor com a impostora, mas agora, né, tem outras coisas aqui que a gente precisa lidar.
E fala uma coisinha, qual que é o teu Instagram para o pessoal te seguir, para o pessoal conhecer um pouco mais do teu trabalho? Meu Instagram é Flávia Kelly Psicologia. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, ela é a base ali das ferramentas que eu trago, mas eu sou uma pessoa, gente, eu leio de tudo, eu gosto de saber de tudo, leio todo tipo de coisa, independente da abordagem em si, eu procuro ferramentas. E eu trabalho com psicoterapia online, não sei quando que vai ser que a pessoa vai estar escutando isso, mas assim, hoje eu só trabalho com um online, né? Uhum, E aí é isso. Aí depois, quem quiser, pega o meu contato com a Babi ou me manda lá no Instagram, né? uhum. Flávia Eu Kelly vou deixar abaixo Psicologia. da aula também o link do seu Instagram, vou deixar o número aqui de contato para o pessoal para começar a fazer terapia. Pelo amor de Deus, pessoal, vai fazer terapia, em nome de Jesus. A gente teria um Exato. mundo tão melhor se as pessoas fossem tratar das questões Das suas delas questões. em Exato. terapia. Então, eu também sou um resultado de terapia, eu sou um resultado de conseguir olhar para esses demônios, vamos dizer assim, para essas questões que precisam de atenção. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente. Eu gosto da palavra cura, eu acho que a gente vai se curando, a gente vai se desenvolvendo e se curando também. Então, Kelly, muito obrigada Imagina. Eu que de agradeço essa chance de falar sobre um assunto tão importante. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.